obesidade e desperdício é tema de debate na PUC Barreiro. Seminário de Iniciação Científica premia trabalhos acadêmicos. E no estúdio você vai conhecer o projeto da comunidade Dandara, elaborado por alunos da PUC Minas. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O curso de nutrição da PUC Barreiro promove debates sobre o tema fome, obesidade e desperdício. A programação se estende por toda a noite desta segunda-feira, em parceria com a Controladoria Geral da União. Entre os temas, destaque para políticas públicas, segurança alimentar e nutricional sustentável, alimentação escolar e aleitamento materno. O 19º Seminário de Iniciação Científica da PUC Minas, realizado no Museu de Ciências Naturais, rendeu grandes discussões acadêmicas. A Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação foi responsável pela organização e premiação dos trabalhos apresentados. O tema desta edição é o mesmo da campanha da Fraternidade 2011, Fraternidade e Vida no Planeta. A proposta é preparar os alunos para atender a humanidade por meio da ciência e com a utilização de pesquisas que atendam aos valores éticos. A iniciação científica é para preparar, ensinar os nossos jovens a serem cientistas no mundo atual. Agora, a gente não prepara os jovens para ser cientistas para si mesmos, né? Para cada um, pelo cultivo da sua própria vaidade. Eles são preparados para serem cientistas, para servir à humanidade. Por isso, insisto na ideia de que toda a ciência, toda a pesquisa científica seja prefaciada, antecedida por um capítulo da ética, da humanidade, dos princípios, dos valores, porque assim estes jovens estarão contribuindo para a fraternidade universal, para a comunhão de todas as pessoas no mundo inteiro. E quando se fala em ética e em valores humanos, a PUC Minas mostra competência para assumir essa postura. Preocupada com a formação e a dignidade humana, a universidade busca, através do seu ensino, desenvolver bem o seu compromisso. Primeiro é mostrar a importância que a instituição ela dá ao ensino e à pesquisa e à pós-graduação na instituição. Então, realizar o seminário de iniciação científica, o 19º seminário de iniciação científica, isso primeiro nos orgulha muito, e segundo, que mostra para a comunidade essa nossa responsabilidade e esse papel nosso. As pesquisas foram apresentadas e avaliadas por uma banca constituída por pesquisadores do CNPq. Os primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro e as pesquisas que receberam menção honrosa foram publicadas no livro de destaques do seminário. Entre os critérios usados para avaliação, a segurança do aluno é o ponto fundamental. A relevância do trabalho, ver se a metodologia está de acordo com os objetivos e a espontaneidade e o conhecimento do aluno. Então, quando o aluno apresenta para a banca o trabalho, a desenvoltura dele, a segurança, isso aí interfere demais. Eu diria que talvez isso seja o mais importante. Larissa é estudante de mestrado na área de biologia e há 3 anos realiza trabalhos de iniciação científica. Ela se sente gratificada e orgulhosa pelo reconhecimento aos seus trabalhos. Seu diferencial significa que você tem um resultado para a sociedade, que o que você está produzindo não é um diferencial apenas pessoal, que outras pessoas reconhecem que aquilo é importante para um todo. Preocupadas com a sociedade, Laís e Luísa ousaram na indicação de soluções para o trabalho apresentado, atual e de grande interesse público. Inicialmente, nós tivemos a ideia de tratar do tema do vencimento dos contratos de concessão de energia elétrica, devido a uma reportagem que saiu na revista Exame o ano passado, no início do ano passado, que falava que cerca de 20% das empresas, dos contratos de geração de energia elétrica, irá vencer entre os anos entre 2015 e 2017. E o nosso objetivo inicial foi trazer uma solução para esse problema, que a gente conseguiu chegar a uma conclusão que está sendo discutido muito hoje em dia. A questão é licitação ou a questão da prorrogação das concessões. A pertinência do tema no contexto atual
o fator que mais contribuiu para o trabalho ser escolhido, porque realmente essa questão de energia elétrica, ela importa para o interesse público e ainda mais com a Copa do Mundo chegando, então a relevância é nesse aspecto. E a sensação é de um reconhecimento, é muito gratificante. A comunidade Dandara foi tema do trabalho final do aluno de graduação da PUC Minas, Thiago Castelo. O projeto foi selecionado para a Exposição Geral de Arquitetos da 9ª Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Para nos contar sobre a comunidade e as articulações que determinaram o projeto, eu recebo aqui no estúdio Thiago Castelo, aluno da PUC Minas, e Marco Antônio Souza Borges, pesquisador do Observatório de Políticas Urbanas, o OPUR PUC Minas. Gente, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Thiago, eu queria que você contasse, assim, brevemente, como que acontece, o que é, né, a comunidade Dandara e como ela se formou. A comunidade Dandara é uma ocupação que começou na região norte da cidade de Belo Horizonte, no bairro Céu Azul, em abril de 2009. O meu relacionamento com essa comunidade começa em abril de 2009, exatamente no dia 18 de abril. Já ocorriam, nessa ocasião, 10 dias que eles se encontravam instalados nesse terreno. O nosso trabalho dentro dessa área, que tem aproximadamente 35 mil metros quadrados, 35 mil hectares, 35 hectares, se inicia no sentido de organizar, junto com a população, a maneira como eles iriam se apropriar de todo esse terreno para uma posterior regularização fundiária e eles conseguirem ter acesso a serviços de infraestrutura urbana. E qual o tamanho dessa comunidade e qual é o tamanho da equipe que trabalha com ela? Nós somos aproximadamente 17 arquitetos, urbanistas, geógrafos que acompanhamos essa comunidade da maneira como ela se apropria desse terreno, certo? E além disso, um grande sujeito que trabalha nesse processo de criação desse espaço é a própria comunidade. Porque o que diferencia esse projeto de alguns outros projetos de arquitetura e urbanismo é a participação da comunidade na elaboração da maneira de se apropriar do espaço. E como vocês dois avaliam, tanto para vocês, o que acrescentou ao trabalho junto com a comunidade? Bom, eu gostaria de acrescentar assim que, igual a gente estava comentando ali no início, que o diferencial desse trabalho foi a participação efetiva da comunidade. Ela participou de todo o processo, desde o trabalho final de graduação do Thiago. Durante esses 3 anos todos os projetos envolvidos tiveram uma participação grande da comunidade. Isso facilitou a apreensão das pessoas no espaço para que elas tivessem um respeito de vizinhança, um respeito do meio ambiente, do entorno. E também foi bom assim, para a atividade profissional, que é um trabalho que diferencia do trabalho de um arquiteto comum. Assim, é um trabalho que o arquiteto está afastado, né? A gente sabe que 15% da população mundial vive em situações precárias, em favelas, sem saneamento básico. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Então, assim, chama a atenção da comunidade, da população e dos profissionais da área a importância desse tipo de trabalho, que são pessoas que precisam de profissionais ligados nessa área. E esse profissional da área também tem a ideia que ele não está em contato com os clientes, né, vamos dizer assim. E além de ser uma clientela que tem uma baixa renda social, né, vocês têm esse contato direto. Como vocês sentem, assim, a mentalidade dessa comunidade mudou após o contato com vocês? Mudou. Eu acho que o profissional de arquitetura, ele é muitas vezes visto como um profissional que fica restrito a atender camadas mais privilegiadas da população. E nós mostramos para essas pessoas que moram na comunidade Dandara que a arquitetura ela é um conhecimento, uma maneira de estar, de se apropriar do espaço que é extremamente importante, que todas as pessoas deveriam ter acesso a ela.
Então, a comunidade percebeu a importância da arquitetura e viu que, muito além de ter um prédio bonito, que esteticamente seja interessante, a arquitetura discute questões que são importantes para a vida das pessoas, na maneira como elas moram na cidade, na maneira como elas se apropriam do espaço urbano. A gente conseguiu mostrar isso para essas pessoas. Então, por exemplo, dentro da comunidade, essa comunidade ela ocupa aproximadamente 75% do terreno, 75% a 80% do terreno. Existe aproximadamente 20% desse terreno que não é ocupado porque é onde passam alguns cursos d'água que atravessam a área. Mostrar isso para essa população, que não se deve ocupar beiras de rios, mesmo rios urbanos, foi algo extremamente importante. E eu acho que nós temos dentro da cidade formal, um grande desrespeito a cursos d'água. Vocês podem observar a maneira como a prefeitura, o governo do estado, eles de uma maneira geral, as propostas de apropriação de beiras de rio desconsideram completamente o curso d'água. Dentro do projeto da comunidade da Andara, nós conseguimos desenvolver com essa população que era extremamente importante a manutenção daquele curso d'água. Ele é importante para aquelas pessoas que moram no terreno e ele é importante para a cidade de Belo Horizonte como um todo. Conseguiu, né, desenvolver o raciocínio e a mentalidade lá dentro, né? E qual a importância de estar participando agora, né, da Bienal, de receber esse convite da Bienal de São Paulo? Qual a importância para vocês e para a comunidade? Bom, primeiro não foi bem um convite, foi um concurso, né? A gente participou, a gente inscreveu, foram aproximadamente 250 projetos que enviaram propostas e eles selecionaram 140. E o nosso, de Minas Gerais, foram 4 projetos enviados e 4 projetos selecionados. E o nosso está entre o deles. A importância, como a gente estava falando aqui, para mostrar para a sociedade que essas pessoas existem e precisam de uma assistência, de cuidados, e principalmente traz para a agenda política a questão do direito à moradia, que a gente está vendo recentemente ocupações, né, de prédios ociosos e abandonados, que chama atenção para o poder público, que é um problema que deve ser tratado diretamente com essas pessoas e não de questões de gabinete. Foi uma grande conquista, então, né, vamos dizer assim. Foi uma grande conquista. Participar da Bienal de São Paulo, eu acho que para nós é importante, porque a gente também vai marcando espaço dentro do nosso campo de conhecimento, dentro disso que o Marco acabou de falar, que é mostrar que essas pessoas estão aí e que o arquiteto urbanista, ele é um profissional que é preparado para atender essas pessoas. Ele também é preparado para atender essas pessoas e não somente ficar trabalhando em locais, em condomínios de luxo, em prédios de alto padrão. Ele é preparado também para atender esse público, certo? E que o campo da arquitetura e urbanismo deve lembrar desse espaço, porque boa parte da população brasileira está nessa camada da população. Importante lembrete, né, que fica aí. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Espaço PUC, foi um prazer recebê-los. Tá ok, muito obrigado. O prazer foi nosso. O Espaço PUC termina agora. Mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Confira a reprise do nosso programa às 8h30 e às 10h30 da noite. Obrigada pela audiência e até amanhã.